Meus irmãos, parece-me que hoje seria a sexta semana que nós estaríamos ausentes do culto de doutrina, sem ministrá-lo. Me parece que hoje seria a sexta. Ficamos 5 semanas distantes desse momento e acompanhei todos os cultos. Alguns eu até pude estar, outros não, mas acompanhei pelas redes sociais. Foram cultos abençoados, palavras bem preparadas, estudos bíblicos. A igreja não sofreu nenhuma dificuldade doutrinária neste período, graças a Deus. E hoje, já com a saúde bem melhorada, nós aqui estamos para dar continuidade a este projeto. Projeto que não é nosso, é do Senhor nosso Deus, e Ele vai prosseguir enquanto se esteja dentro da vontade de Deus. Para este ano, como os irmãos perceberam na Santa Ceia, a igreja, o ministério, os obreiros resolveram trabalhar com um tema muito importante. Esse tema já foi anteriormente, bem anteriormente, trabalhado por nós. E hoje estamos a repeti-lo. Que tema é? É a renovação da mente, renovação do entendimento. É na nossa mente, é no nosso entendimento, onde as coisas acontecem, onde as coisas podem ser bem-sucedidas e podem ser não bem-sucedidas. A mente é muito fértil. Os nossos pensamentos, eles são incontroláveis. Você, em milésimo de segundo, você pensa milhares e milhares de coisas. E ainda vê na sua mente imagens, cujas imagens são também rapidamente passadas na sua mente. Por isso que a mente precisa estar controlada, porque ela tanto pensa para o lado certo, como os pensamentos também são produzidos para o lado errado. Grande problema da psicologia e de outras áreas dessa natureza é o controle dos pensamentos. Como controlar o pensamento? Não tem quem consiga. Só quem consegue controlar o pensamento é Deus, através da renovação da mente. E é isto que nós vamos trabalhar este ano. Todas as nossas atividades, senhores, senhoras, jovens, adolescentes, crianças, ministério, estaremos trabalhando a respeito da renovação, mente renovada. Você não tem a necessidade de todo dia renovar a alimentação do organismo, né? Você almoçou ontem, mas hoje teve necessidade de renovar o almoço, senão o organismo não funciona. Você jantou ontem, mas hoje tem a necessidade de jantar de novo. Você dormiu ontem, mas hoje tem a necessidade de dormir de novo. A renovação das nossas necessidades, a renovação da nossa mente traz sempre coisas maravilhosas, coisas boas. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Então, devagarinho, com paciência, nós vamos aqui meditando com calma. É um estudo, se você puder anotar algum texto, anote. Se puder fazer alguma imagem. Não tem condição de colocar aí nos telões, não? O pessoal aí da mídia não tem como colocar nos telões? Tem alguém cochilando por ali. Mas vamos em frente. Culto de doutrina.
O texto bíblico nós já lemos, e nós haveremos de destacar estas 3 palavras: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação da nossa mente, ela promove transformação na nossa vida. A renovação da nossa mente, do nosso entendimento, ela gera coisas novas dentro de nós. Está faltando o cabo daqui. Ela gera as coisas novas dentro de nós. E estas coisas novas, nós vamos perceber que elas são alinhadas com a mente de Cristo, certo? Ora, quando somos renovados, sofremos a transformação no nosso entendimento, nós passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu conhecer a vontade de Deus? A minha renovação me gera transformação de entendimento, e com essa renovação, meus olhos se abrem, e eu então passo a entender e a compreender e a desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu faço um pequeno introito e digo: renovação é uma necessidade constante na vida humana, na parte humana e na parte espiritual. Precisamos renovar tanto a nossa vida física como a nossa vida espiritual. Se nós não renovarmos a nossa vida física, não chegaremos aos 60 anos com a vitalidade do pastor José Ivan. Mas se nós também não renovarmos a nossa vida espiritual, não chegaremos a lugar nenhum. Cada dia nos debilitaremos, cada dia enfraqueceremos, cada dia perderemos força. Você conhece muitas pessoas, servos e servas do Senhor, que tinham muita vitalidade espiritual. Eram pessoas que não perdiam os cultos, eram pessoas que cantavam, eram pessoas que oravam, eram pessoas que visitavam, eram as pessoas que participavam das orações, e você percebe que essas pessoas pararam, elas estacionaram, outras até regrediram. Por que isso? Porque não houve a renovação na sua vida espiritual. Não houve a continuidade do Espírito recebendo a alimentação necessária para se manter forte, para se manter ativo, para se manter animado. Sem essa renovação, o crente desanima. Sem essa renovação, o crente esfria na fé. Sem essa renovação, o crente perde o prazer em servir a Deus. E não é difícil encontrar alguém que continua crente, mas sem prazer de servir a Deus, sem prazer de atuar, sem prazer de trabalhar, sem prazer de estar no fronte da batalha, porque não houve a renovação. Pois bem, meus irmãos, com o passar do tempo, surgem desgastes, sonhos enfraquecem, a fé é provada e a esperança muitas vezes se torna frágil. Deus é especialista em renovar o que parece desgastado, cansado, quebrado ou sem vida. Ele restaura e trabalha no interior humano, no interior de cada um de nós. A verdadeira transformação, ele faz essa verdadeira transformação e ela muda a forma de cada um de nós pensar e alinha o nosso coração à vontade de Deus.
para recomeçar sob a direção do Espírito Santo. Pastor, enfraqueci na fé. Pastor, desanimei na fé. Pastor, perdi forças. Quando você se sentir desanimado, quando você se sentir perdendo forças, não cometa outra gafe grande, não culpe ninguém. Que geralmente as pessoas dizem: eu enfraqueci por causa de uma palavra, eu enfraqueci por causa de um hino, eu enfraqueci por causa de uma oportunidade, eu enfraqueci por causa de um irmão, por causa de uma irmã. Esses assuntos, essas narrativas, essas explicações não são justificativas diante de Deus, nem diante da palavra do Senhor. Nós fracassamos porque deixamos esfriar na fé, perdemos o ânimo, perdemos a coragem. Uma comparação muito simples para a gente entender. Não sei se vocês aqui conheceram fogão de lenha. Eu sou do interior e cozinhei muito no fogão de lenha. Mas o fogão de lenha, ele precisa que a lenha esteja juntinha e esteja sequinha, e quando você acende aquela madeira que o fogo pega, ela resolve tudo, prepara todos os alimentos. Depois que os alimentos estão preparados, o que ocorre? Ocorre que não precisa mais daquele fogaréu, mas precisa para a continuação. Mais tarde tem o café, mais tarde tem o lanche, mais tarde tem o jantar. O fogo precisa se manter aceso. Se o pai de família, a mãe de família se descuidar, aquele fogo que estava tão forte, ele vai morrendo, daqui a pouco as labaredas se acabam, fica só uma brasinha na pontinha da madeira, cria uma crosta, cria uma cinza, e se cochilar mais, vira uma brasa, vira um torrão, vira um carvão. Por isso a Bíblia diz que o fogo não deve se apagar. O fogo precisa se manter aceso. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. O azeite simboliza o combustível do fogo. Sem lenha o fogo se apagará. Então tem que ter a lenha e tem que ter o azeite. E esse azeite da nossa vida é, além do sopro do Espírito Santo, o nosso comportamento. Não deixe o seu tição se apagar, não deixe a sua lareira só fumegar, não deixe a sua brasa virar carvão, mantenha a sua brasa acesa, viva. Mesmo que você se sinta um pouco desanimado, mas deixe a brasa acesa através da oração, do jejum, da leitura bíblica, da consagração, da congregação, porque na hora que o Espírito de Deus assoprar na sua lenha, na sua madeira, a brasa reacende, a cinza é expulsa e a brasa reacende. E isso é preciso estar dentro da renovação da mente. Não deixe a mente envelhecer, porque você vai ter problemas. A renovação é um processo contínuo na vida cristã. É um agir de Deus no homem que a Ele se rende, que a Ele se achega. E a Bíblia diz, o Senhor falando: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Eu não posso me distanciar de Deus. Na hora que eu me distancio de Deus, eu começo a esfriar na fé, começo a desanimar na fé, começo a ficar fraco, começo a ficar vulnerável. E quando eu estou vulnerável, quando eu estou fraco, quando eu estou desanimado, qualquer coisa pode me atingir, porque eu estou sem imunidade. A minha imunidade espiritual está lá embaixo.
Então você encontra tantos irmãos, tantos servos de Deus, tantas servas do Senhor, com a imunidade lá embaixo, acabado. Não voltaram para o Egito, mas estão no caminho, mas já pensaram. Outros já voltaram, por quê? Porque deixaram que as coisas fossem me afastando. Portanto, cada um de nós precisamos estar rendido ao Senhor, rendido aos pés do Senhor, prostrado aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, me dá força, Senhor, me dá ânimo, me dá vigor. Eu não posso esfriar na fé, Senhor. Eu não posso esfriar na fé. Não tem nada que justifique o crente esfriar na fé. Por quê? Porque o seu benefício foi muito grande. O benefício que o crente teve foi muito grande. O perdão dos pecados, somente Jesus poderia e pode perdoar pecados. Somente o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ora, Jesus me chama, Jesus me salva, Jesus me perdoa, Jesus me purifica, Jesus me dá a sua mente. E aí qualquer besteira eu digo: estou fraco na fé, estou desanimado. O que é isso? Que fé é essa? Que salvação é essa? Que consideração é essa que eu tenho pelo Senhor? Que qualquer conversa, que qualquer história, que qualquer disse-me-disse, que qualquer boato me desanima do meu Senhor? E o que Ele fez por mim não vale? Eu vou trocar o que Ele fez por mim por um boato de ponta de rua, por um boato de calçada, por um boato de esquina, por uma palavra que foi dita fora do contexto? Não! Eu tenho que estar na mesma linha do nosso irmão Jó. Ele disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aleluia! Quem me salvou não foi o boato, quem me comprou não foi quem inventou o boato, quem me deu vida não foi quem está boatando as besteiras ou falando as inverdades. Quem me salvou foi Jesus de Nazaré. Eu estou amparado na palavra do glorioso Filho de Deus. Assim, meus irmãos, o Senhor nos convida a abandonar o velho homem, as coisas velhas. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estamos em Cristo, tudo é novo na nossa vida. A nossa forma de agir, de pensar, o nosso comportamento é agora segundo a vontade de Cristo. Ao buscar renovação, somos desafiados a examinar nossa vida espiritual, examinar nossos pensamentos, que estamos pensando, nossas atitudes, como estamos agindo, como está sendo o nosso comportamento, permitindo que Deus faça algo novo todo dia em nós. Para isso nós precisamos depender das misericórdias do Senhor. Para isso nós precisamos ter a bondade e a misericórdia nos seguindo todos os dias da nossa vida. E por que a misericórdia? Porque a Bíblia assegura que as misericórdias do Senhor renovam-se todas as manhãs. Dê um glória para Jesus e diga: todo dia eu sou um crente novo. Passei no vale da sombra da morte,
passei no deserto, passei no estreito, passei no Mar Vermelho, passei no Rio Jordão, passei entre os inimigos, sofri as tentações, sofri as muitas dificuldades, mas todo dia eu me levanto novo, porque eu dependo não de mim, não dos boatos, não das conversas, eu dependo das misericórdias do Senhor Deus. Oh, aleluia! Eu dependo dessas misericórdias, glória a Deus. Então esse exame é muito importante para nós vivermos de acordo com a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por que precisamos da renovação da mente? Por que motivo precisamos? A mente humana natural foi corrompida pelo pecado. Se você lê direitinho a Bíblia, você percebe que lá no Éden, a mente humana não era corrompida. Era uma mente limpa, cristalina, pura, glória a Deus. Mas lá no Éden, a mente humana foi corrompida. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e esse pecado, essa mente corrompida, passou a todos os homens. A queda de Adão não afetou apenas o corpo, mas também afetou a mente humana, que passou a raciocinar segundo os padrões contrários à vontade de Deus. Você percebe que logo em seguida os filhos de Adão já começaram a destonar do projeto original de Deus. Adão foi trabalhar, Adão foi cumprir a sua sentença, e seus filhos foram chegando, e logo a mente daqueles filhos estava totalmente corrompida, totalmente contaminada. A Bíblia afirma: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Nós temos aqui o Salmo 14 e o versículo 2 nos falando sobre isso. O Senhor deu uma olhada, o Senhor fez uma verificada, o Senhor fez um diagnóstico. E o que foi que o Senhor viu quando Ele olhou e procurou alguma coisa boa nos filhos dos homens? Gênesis 6:5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Não ficou pequena, não ficou reduzida, não ficou localizada. A maldade humana se multiplicara, isso foi Deus que viu, se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos, cuidado com os pensamentos, do seu coração, o coração aqui significa mente, era só má, mas má continuamente. Deus fez uma vistoria, tentando encontrar coisas boas, e encontrou que havia maldade nos seres humanos, e que os seus pensamentos, provindo do seu coração, era tudo mal, e mal continuamente. O profeta Jeremias, ele nos lembra, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Olha, Deus já tinha visto que o pensamento do homem era todo mau, pensamento ruim, pensamento desagradável, e agora Deus revela ao profeta Jeremias que o coração do homem, a mente do homem, corrompida pelo pecado desde o Éden, passou a ser um coração enganoso, e passou não somente a ser enganoso, mas perverso. Além do engano, a perversidade. Ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Estava arruinado o homem, estava cheio só de dificuldades. Exatamente por isso, meus irmãos, que o Senhor providenciou a renovação da mente humana. O Senhor providenciou o remédio, o Senhor providenciou a cura, o Senhor providenciou o necessário para que a mente envelhecida, a mente corrompida, a mente totalmente afetada pela questão pecaminosa, ela pudesse ser renovada. Hoje é tudo diferente. Veja, a renovação da mente é um processo pelo qual Deus muda nosso padrão mental. É como alguém que vai caminhando na direção do norte e muda para o sul. É alguém que está caminhando para baixo e começa a caminhar para cima. É alguém que olha, só vê tudo escuro, tudo tenebroso, mas de repente a luz acende, a mudança da mente. Se você fizer uma avaliação na sua vida, qualquer um de nós aqui, há 10 anos atrás, nós tínhamos um tipo de pensamento. Hoje, sobre o mesmo assunto, nós pensamos diferente. Nós descobrimos coisas que não tínhamos descoberto na época, ou para melhor ou para pior. Houve uma renovação da nossa mente. Assim também, meus irmãos, para vivermos o Evangelho, para vivermos conforme a santa, bendita e gloriosa vontade de Deus, precisamos dessa renovação mental. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, é um texto muito importante, é um texto áureo, é um texto básico, é um texto de ouro. Se alguém está em Cristo, qual é o requisito para a mente ser renovada? Primeiro, está em Cristo. Se não estiver em Cristo, ainda está na mente velha, na mente de Adão, na mente carnal, na mente pecaminosa. Mas se estiver em Cristo, está com a mente renovada. Está fluindo coisa nova na mente. Coisas boas, bons pensamentos, boas ideias, coisas maravilhosas. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deixou de pertencer à equipe do velho homem, do velho Adão, que continua corrompido, e passou a pertencer à equipe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem é a equipe de Jesus? É a sua igreja, é o seu povo. Somos nós que estamos vivendo conforme a doce e gloriosa vontade de Deus. E aí o apóstolo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz: as coisas velhas, o comportamento velho, a vida velha, a mente velha, as conversas velhas, as histórias velhas, as mentiras velhas, tudo de velho que havia na nossa vida, a cachaça velha, a cerveja velha, o cigarro velha, a prostituição velha, o engano velho, a mentira velha, o roubo velho, tudo isso já passou. Eis que as coisas velhas já passaram, e vem agora para o presente dizendo: eis que tudo se fez novo. Aleluia! É uma satisfação muito grande você se sentir novo,
novo. Vocês viram aqui a satisfação do pastor Ivan, quando disse que mesmo com 66 anos, se considerava sadio, jovem, novo, e está mesmo, glória a Deus por isso. Então você pode ter 100 anos de crente, mas se você tiver nascido de novo, você está alegre, você está feliz. Você pode enfrentar as piores barreiras na sua vida, mas se você tiver nascido de novo, você está firme, você está olhando somente para Jesus. E mesmo que joguem muita coisa velha e ruim sobre você, nada daquilo lhe pega, nada daquilo lhe afeta. Quando você abre a sua boca, você expressa coisas boas e coisas novas. A Bíblia diz: o meu coração está fervendo de coisas boas. Ah, pastor, me apedrejaram, mas o meu coração não foi afetado, a minha mente está intacta, a minha mente está cheia de coisa boa. Ah, pastor, me maltrataram muito, mas eu não, a minha mente está intacta, eu estou cheio de coisas boas. Até mesmo os meus algozes desfrutam das coisas boas da minha vida. Se você estudar do ponto de vista psicológico, aquela frase de Jesus lá na cruz, os elementos zombaram de Jesus, criticaram de Jesus, desafiaram Jesus, menearam a cabeça contra Jesus. Jesus, diante de todo o sofrimento, por isso que eu digo que crente não tem motivo para inventar conversa. Diante de todo o sofrimento, Jesus não deixou mudar nada na vida dele. Continuou o Filho de Deus, continuou o Salvador do mundo, continuou cumprindo o plano salvífico de Deus para a nossa vida. E o que foi que Jesus disse para os seus agressores? O que ele disse para os seus algozes? O que ele disse para os seus ofensores? Ele fez uma oração. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Aleluia! Jesus não se irou contra eles, Jesus não se revoltou contra eles, Jesus não lançou maldição sobre eles. Jesus poderia ter feito o que ele quisesse, e o que ele fez foi o que ele ensinou, foi o que ele mostrou, foi o que ele viveu. Ele viveu a paz, o amor, o perdão e a misericórdia. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, estão me machucando, perdoa, estão me ofendendo, perdoa, estão criticando, perdoa, estão blasfemando, perdoa, mas perdoa porque ele não sabe o que fazem. A mente é velha, o velho Adão está ali vivo. Se eles tivessem se convertido, não estariam fazendo isso, estariam aqui lutando por mim, lutando pelo meu reino. Glória a Deus. E nós, meus irmãos? E nós? Como é que nós agimos? Como é que nós reagimos diante dessas possíveis situações que nos ocorrem? A gente ouve muitos depoimentos, eu ouço muito depoimento, mas eu não vou mais para a igreja não, tem aquela mulher lá que ela olha para mim com os olhão grandes. Pastor, não vou para a igreja não, tem aquele irmão que ele fica lá só me criticando. Pastor, não vou não, tem não sei quem, tem assim, tem assado. Eu digo: e você já foi para a igreja por causa de Jesus? Porque, meu irmão, quem está servindo a Deus por causa de Jesus, não deixa a igreja nem Jesus por nada desta vida. Nós estamos aqui servindo ao Senhor. Se nós somos igreja do Deus vivo e verdadeiro, coluna e baluarte da verdade, por causa de Jesus,
não é o Satanás, não são os mensageiros dele, não são as mensagens, nada. O apóstolo Paulo disse: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deixa quem quiser conversar, deixa quem quiser apedrejar, eu faço como diz a história, nem estou ouvindo, não sei nem de onde vem, não sei nem quem foi. Senhor, perdoa, não sabe o que faz. Aleluia, aleluia. Irmão, medita nesta palavra: Deus ama você. Umas mensagens profundas, né? Umas mensagens reais. Aleluia. Vamos continuar, né, meus irmãos? Mais um pouquinho. Então, nós terminamos com a seguinte expressão: em vez de viver segundo as normas deste mundo, e os irmãos estão percebendo que muitos crentes estão querendo viver agora do mesmo jeito que o mundo vive? Do jeito que o mundo vive, tem muito crente querendo viver também, imitando as coisas do mundo. Irmão, fica tão sem jeito, né, irmão? Sem jeito. Servo de Deus, uma serva de Deus, quando ela começa a imitar as coisas aí do mundo, ela fica diferente, ele fica diferente, perde. Aquele brilho descai, porque entra o outro brilho. E o outro brilho não é brilho, é cinza, é opaco, é nebuloso. Mas se tiver com a mente de Cristo, não precisa de nada desse mundo. Nesse mundo não tem nada, mas nada que seja importante para a igreja do Senhor. Tudo que há no mundo, todas as invencionices do mundo, é só para afastar. O apóstolo Paulo diz que há muita gente fraco e outros até que já dormem, porque começa a namorar com as coisas do mundo, começa a beliscar nas coisas do mundo. As coisas do mundo que eu falo são as coisas contaminativas, as coisas que vão tirando a aparência da pessoa, vão tirando aquele brilho cristão, vão tirando aquela visão cristã que é para estar na pessoa, né? Então, em vez de viver segundo as normas deste mundo, a mente do crente é ajustada aos princípios divinos, passa a viver segundo os princípios de Deus. Tudo que há no mundo tem cheiro de morte, irmão, tem cheiro de podridão. Ora, o apóstolo São João, ele foi muito ousado e usado por Deus quando disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nem o mundo, nem o que no mundo há. Ele está falando de que mundo? O mundo concupiscência, o mundo vaidade, o mundo ilusão, o mundo engano. Ele diz: nem ame o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, perdeu, o amor do Pai não está nele. Os dois amores não podem estar na mesma pessoa. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Ou se serve a Deus ou se serve ao mundo. E o apóstolo São João explicou por quê. Ele disse: porque tudo que há no mundo não pertence ao Pai, mas pertence ao mundo. E ele disse: o mundo passa com as suas concupiscências, com seus enganos, com as suas vaidades, com as suas inovações fajutas. Aí ele resolve dizer: mas você crente, mas você obreiro, mas você pastor, mas você irmão, mas você irmã, mas aquele que faz a vontade de Deus
que não quer imitar o mundo, que não puxa nada do mundo para si, mas aquele que faz a vontade de Deus, que acontece, tem um diferencial, permanece para sempre, permanece para sempre, permanece para sempre, permanece para sempre, aleluia. Será do mesmo jeito aqui, e quando Jesus vier buscar a igreja, ou vier buscar cada um individualmente, será do mesmo jeito lá, não vai ter diferença, aleluia. Eu comecei lá, mas cheguei aqui, glória a Deus. Assim que, meus irmãos, prosseguindo, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, isto é, o apóstolo falando, segundo o mundo, segundo a mente corrompida, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A ninguém conhecemos segundo a carne. Carne conhece carne, espírito conhece espírito. Carne não se dá bem com espírito, espírito não se dá bem com carne. Pode ficar certo que se você convive com pessoas só carnais, só mundanas, você sente alguma coisa diferente, você sente que não está legal, que não está bem, tem alguma coisa fora do lugar, porque não há comunhão, um lado é luz, o outro é trevas, e a luz não se dá com as trevas, nem as trevas se dão com a luz. Quem vive na carne não vive no Espírito, mas se vivermos no Espírito, nós conseguimos reprovar e reprimir as obras da carne. Ou seja, as obras da carne perderam força em nossa vida, é verdade? As obras da carne perderam força em nossa vida, ou a gente ainda vive segundo a carne? Não é a carne que eu digo, a carne de gado, que dá um almoço bom, né? Não é a carninha de carneiro, que dá um almoço bem delicioso, não, não é isso aí não. É a carne pecado, é a carne malícia, é a carne maldade, é a carne concupiscência. Daqui por diante, ou seja, as obras da carne perderam força em nossa vida. As quais são? Olha quais são as obras da carne. Prostituição, é tudo fruto da carne. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21. Dentro desse pacote aqui, estão as principais e as secundárias, porque cada uma dessas aqui tem as suas derivações, tem as suas secundárias. Assim, meus irmãos, as obras da carne perderam força na nossa vida. A Bíblia diz que nós até repugnamos só em ouvir falar, sentimos até desprezo. Em outras palavras, sentimos até nojo dessas coisas que a carne incentiva e motiva e faz com as pessoas. Eu não sei se os irmãos já chegaram a ver aquelas pessoas que tomam cachaça. O que é cachaça, meu irmão? Uma bebida embriagante, cruel, ruim. Eu nunca bebi uma dose de bebida de nenhuma espécie na minha vida, graças a Deus. Mas eu sempre via nos bares, nas mercearias, acaba tomando uma dose de cachaça. Aqueles copinhos assim, né? Pegava aquilo ali, às vezes branquinho, amarelinho, acaba botava aqui na boca, engolia, fazia uma careta.
cuspia, se arrepiava. Digo, um negócio desse só pode ser muito ruim. E o sujeito tomar aquilo até se embriagar, até cair. Misericórdia. Graças a Deus, eu não sei o gosto que tem cachaça, não sei o gosto que tem uísque, não sei o gosto que tem cerveja, não sei nem o gosto que tem champanhe, eu não sei o gosto que tem essas coisas, mas quem eu já vi tomando esse negócio aí, Jesus, além de fazer mal para a alma, faz mal para o físico, faz mal para o bolso também. Então, essas coisas perderam força na nossa vida, glória a Deus. Alguém pode ser tentado? Pode. O inimigo, ele quer derribar. Alguém pode ser tentado nessas e noutras coisas. O inimigo quer derribar, mas se nós estamos agora com a nossa mente renovada, e daqui a pouco nós vamos ver que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, se estamos municiados da mente de Cristo, isso não nos derriba, a gente tem nojo dessas coisas, a gente tem compaixão das pessoas que estão ainda envolvidas com isto, glória a Deus. E assim, meus queridos irmãos, como a Bíblia descreve a mente renovada, que nós já vamos partir para o final. Uma mente renovada produz o fruto do Espírito. Hein? Uma mente renovada, ela tem uma produção gloriosa, produz o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Uma mente renovada, uma mente transformada, ela tem tudo isso aqui e todos os seus derivados, e todos os seus afluentes ela tem, porque essa mente é a mesma mente de Cristo. Você já pensou no privilégio que Deus nos dá, e que às vezes a gente desvaloriza tantos privilégios que Deus nos dá? A Bíblia declara taxativamente, textualmente, que nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, nós produzimos o fruto do Espírito. Ter a mente de Cristo, meus irmãos, produz um novo padrão moral, que está descrito em Efésios capítulo 4, versículos 17 a 32. Esse texto muito grande eu não consegui transcrever, mas vocês conseguem botar aí para mim? Efésios capítulo 4, versículo 17 a 32. Vamos ler. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, ou seja, escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Cuidado, não deixe o seu coração se endurecer contra as coisas de Deus, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, se entregaram a tudo, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Nós temos a mente de Cristo, e se temos a mente de Cristo, nós aprendemos com Cristo, é o fruto do Espírito. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado,
Qual era o trato passado? Era o trato do mundo, era o trato de Adão, era o trato do velho homem, era o trato das obras da carne que nós lemos lá em Gálatas, que quanto ao trato passado, vos despojeis. O que é despojar? É tirar, é alijar, é jogar fora, é esquecer. Vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente renovada. Aleluia, glória a Deus. E diz mais: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mudou tudo, não é, irmãos? Mudou tudo, meus irmãos. Eu não sei porque tem gente que depois quer voltar. Eu me lembro que o apóstolo diz que quem faz isso, quem pretende voltar, é como o cão que vomita e depois vai lamber o próprio vômito. Está na Bíblia isso. É como o porco que depois de ser banhado, limpinho e ficar cheiroso, ele volta para o espojedouro de lama. Ei, nós já saímos de lá. Já saímos de lá, meus irmãos. As lembranças de lá são as mais tristes possíveis, são as mais dolorosas, as mais terríveis. Nós nem nos lembramos, graças a Deus que nós já saímos de lá, Olha a continuação aqui da mensagem de Paulo: por isso deixai a mentira. Mentira, é tão fácil mentir, não é? Bem fácil mentir. E um dia desses os crentes estavam tudo dizendo assim: estou chegando, viu? Você estava lá em Pacajus, aí ligavam daqui: não, estou chegando. Ó. É bem fácil mentir. Por que é fácil mentir? Porque a Bíblia diz que nenhum mentiroso entra no reino dos céus. E Satanás sabe disso. E como ele sabe que é fácil qualquer crente mentir dessa forma, ele induz a mentira. Porque a mentira tem uma paternidade, tem uma patente registrada, e o pai da mentira é Satanás, disse Jesus. E Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio, né? Então, por isso, deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Já pensou o meu braço direito mentindo para o meu braço esquerdo? O meu olho mentindo para o outro olho? A minha audição mentindo? Não, somos membros uns dos outros. E ele diz mais: irai-vos e não pequeis, não se ponha ao sol sobre a vossa ira, não deis lugar a quem? Não deis lugar ao diabo. Glória a Deus, glória a Deus. Não deis lugar a esse elemento perigoso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Cuidado, quando alguém encontrar uma bíbliazinha aqui nos bancos, entregue lá na secretaria. Se encontrar um celular, entregue na secretaria. Cuidado com aquela conversa, achado não é roubado, não. Isso é coisa do diabo. Que ficou aqui, a pessoa esqueceu, uma criança esqueceu, uma irmã esqueceu, um irmão esqueceu, entrega na secretaria. Ficou uma sacolinha aí, pronto, ficou uma carteira, ficou um óculos, pronto. Entrega lá que o dono vai aparecer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Que é palavra torpe? Maus palavras, palavras de baixo calão. Tem gente que quando tem raiva diz cada palavrão, diz consigo, diz com os filhos, diz com a esposa, diz com o marido, diz com os vizinhos. A boca parece um sepulcro,
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra ruim, palavra nojenta, palavra perigosa, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Louvado seja Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Deixando de me congregar, deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, deixando de ser amigo dos meus irmãos, começando a ouvir conversa do lado, ouvir conversa do outro, ouvir isso, ouvir aquilo, começando a se afastar, começando a participar da mesa lá de fora. E a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é entristecer o Espírito Santo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá o seu fruto na estação própria, as folhas nunca caem, e tudo quanto fizer, tem a bênção de Deus, prospera. Tem a bênção de Deus, prospera. Aleluia. Diz mais a palavra de Deus: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Crentes amargurados, crente com o coração pesado. A Bíblia fala que não guarde, não deixe as raízes de amargura lhe acometer. Não posso falar com fulano, não posso ver fulano, não posso olhar para Beltrano, tudo amargo, todo doído, todo... Não, meu irmão, tudo isso já passou. Ei, passou, é do velho, é do velho, é do velho. Toda amargura, toda ira, todo esse tipo de coisa. Aí, para fechar, diz assim: antes sede uns para com os outros. Vamos lá: benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A renovação da mente nos dá um novo padrão de vida, irmãos. Joga aquele nosso padrão velho para trás, joga o nosso padrão adâmico para trás e nos dá um padrão agora segundo o segundo Adão, conforme o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? O segundo Adão é Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, a mente renovada produz discernimento espiritual e aumento do amor com conhecimento. Está em Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11. Tem a mente de Cristo e pensa com perspectiva de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Glória a Deus. Diga para você: eu tenho a mente de Cristo. A de Adão não, a de Cristo. É um privilégio, aleluia, é um privilégio termos a mente de Cristo. O tempo já foi embora, né? Como se dá essa renovação na prática? Bem rapidinho. Pela obediência à palavra de Deus, pois a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Ser obediente à palavra de Deus é provar a renovação na prática. Pela constante oração, rendimento a Deus e pela paz de Deus que guarda nossa mente em Cristo Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Na prática é viver o Evangelho, na prática é viver o que a Bíblia ensina, na prática é viver o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Pela meditação da palavra dioturnamente, não se aparte da tua boca o livro desta lei, disse o Senhor a Josué, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tão prudentemente te conduzirás. A prática é essa, é praticar a palavra de Deus. Ainda pela comunhão do Espírito Santo que nos guia à verdade e nos ajuda a discernir. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. Nós temos dado ouvido ao Espírito Santo, nós temos dado atenção ao Espírito de Deus, e ainda pela renovação do falar, nossas palavras moldam nossa mente. Falar o que edifica, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nós já vimos, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Louvado seja Deus. Continuaremos em breve, meus irmãos. Mente renovada, mente de Cristo. Cuidado que querem trazer a mente velha para você de novo. Você diz, não, está fechada a porta está fechada, tem ferrolho, tem cadeado, tem corrente, tem anjo do Senhor, a portinha está fechada. Aqui nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente de Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Deus continue vos abençoando, meus irmãos. Deus continue nos abençoando gloriosamente.